Quem pode ler para mim aí? João 5:25. João 5:25. Alguém abre. Primeiro que abrir vai ler para mim, por favor. O homem não tinha mais autoridade. Lembra da palavra autoridade? O homem era descendência de Abraão, não tinha mais autoridade. Abriu, filha? Você pode ler? Leia, João 5:25. Em verdade vos digo. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Porque é o Filho do... Viu o que Deus está falando ali? Agora estabelece esse Jesus e autoridade sobre ele agora como representante, Filho do homem. Então agora Deus pode fazer, segundo a natureza santa do Filho, homem agora, sem pecado, uma aliança com ele. Amém, amados? Presta atenção agora, olha aqui para mim. O que acontece na ceia, o cumprimento disso, ou melhor, na questão do Calvário? A ceia eu vou levar depois. Na questão do Calvário, lá em Salmo 22:12 fala, há uma profecia, onde Jesus está dizendo que é uma profecia acerca de Jesus, mas ele diz assim: touros me cercaram, touros de Bazã me rodearam. Era a figura espiritual dos demônios que estavam ali no Gólgota, acerca da morte de Jesus, zombando da vida dele. O que acontece agora é que Deus coloca uma nova linhagem sobre a terra, uma linhagem que tinha as mesmas características de quem está preso, tinha que ser um parente próximo, ok? Parente próximo. E o que acontece é que agora Jesus chega para o dono, porque todos os homens, acerca de Abraão, que pudesse tentar representar e ser o resgatador, não podia, porque ele já nascia na semente de pecado, e quem nasce na semente de pecado já é escravo de Satanás. É isso que está na palavra de Deus. Mas aí Jesus então aparece como uma nova linhagem sobre a terra daquele que era filho do homem, agora sem pecado, mas era parente próximo. E se é parente próximo, sem pecado, não está sobre a tutela dele. E se é parente próximo, sem pecado, ele é rico e cheio de glória. Ele chega diante dele e diz assim: eu tenho preço total para pagar o resgate de todos eles. Dê-me agora. Jesus rompe com aquilo e resgata aqueles que tinham dívidas impagáveis. Amém? Agora preste atenção. Só que acontece alguma coisa aqui. O que foi feito ali foi um pagamento não em dinheiro. A moeda a qual foi paga foi o sangue. Um sangue contaminado por um sangue incontaminado. Vidas cheias de pecados, cheias de maldições, vidas cheias de homicídios, cheias de adultério, vidas cheias de esquisitices, vidas cheias de problemas, vidas cheias de enfermidades, vidas cheias de ansiedade, de depressões, vidas que acusavam um ao outro, vidas que se achavam melhor que um pelos outros, vidas que não honravam, vidas que não cumpriam. Todo o pecado, toda a raiz de natureza decaída estava ali. E o que Jesus faz é trocar esse sangue contaminado, tirando ele das garras de Satanás, porque nessa atmosfera espiritual, o culpado, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida em seu Filho Jesus Cristo. Só que precisa resgatar, precisa redimir,
O que Jesus faz? Pega o sangue incontaminado e se entrega. Foi o que ele fez. Só que algo está acontecendo aqui, e agora eu vou transferir essa cena aqui para a cena da ceia, que foi exatamente isso aqui que está acontecendo, que estava acontecendo quando Jesus no Calvário entrega a sua vida no reino do Espírito, para trazer a mim e a tua vida a libertação que nós tanto precisamos, sem acusação, sem pesos, sem maldição, sem condenação. Aleluia. Mas troca-se por uma vida de esperança, uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida que não traz em si mais condenação nenhuma, que é o que mais permeia a mente humana hoje. Solte. Presta atenção. Ontem nós tivemos a ceia. Sente ali um pouco, pode sentar. Obrigado. Obrigado. Ontem nós tivemos a ceia aqui, a Páscoa. Essa cena última que eu falei, que é essa troca do sangue incontaminado pelo sangue contaminado, é aquilo que todo segundo domingo, aqui nesta igreja pelo menos, nós fazemos em memória. E muitos não entenderam, e muitos não vêm para a ceia. E se não vem para a ceia e não entendeu, é que pode analisar, desculpe falar tão francamente assim, irmãos, essa pessoa não está provando a totalidade do sentido da aliança que foi feita para a vida dela. E se ela não entendeu a totalidade dessa aliança, ela não está provando de Deus o melhor de Deus. Tudo bem? Porque há implicações na aliança. Chega um momento na ceia, onde Jesus pega o cálice, sim ou não? Não os três. Ele cumpre toda a lei, entrega os 3 cálices, vocês viram ontem. Mas quando ele vira aquele cálice que só o Messias poderia virar, e ele coloca ali. Vem aqui, Marcelo, por favor. Ah, pastor, não vai falar nada não, fica tranquilo. Você é meu amigo. Me dá um abraço aqui, querido. Suponhamos que isso aqui é o cálice, ok? Ô Miguel, vem cá, filho. Segura aqui. Põe aqui. Segura isso aqui. Isso. Naquele momento, o que está acontecendo na aliança de sangue com Jesus, e que aconteceu ali, ó, na troca, lembra da troca? Ele resgatou o pecador, ele remiu o pecador, e só podia fazer isso um parente próximo, amém? Só podia fazer uma aliança com o Pai e representar, para que a ideia central, qual que era a ideia central? O homem ser misturado com seu filho unigênito, sim ou não? Árvore da vida, comereis da árvore da vida para ter a vida eterna. Essa foi sempre a centralidade do projeto de Deus. Agora Jesus então traz o seu filho sem pecado, promove o resgate, só que acontece essa troca. E essa troca está acontecendo agora no ato da Páscoa. O que Jesus está fazendo? Quando ele pega aquela ceia, ele diz assim: este é o meu sangue, a nova, ou melhor, esta é a nova aliança no meu, esta é a nova aliança no meu sangue sem pecado, sangue puro, sangue sem culpa, sangue sem condenação, no meu sangue, que foi derramado por vós. E o que Jesus faz? Numa aliança, não mistura as duas partes. Agora é Deus, através do Filho, tendo um representante da mesma natureza do homem pecador, para conseguir ele, Deus, fazer uma aliança com o homem. Ele então toma a sua parte, me dá o do seu sangue para ele. E quando ele dá para ele este sangue de Jesus desce sobre a vida dele, ok? E o que leva para a vida dele é a natureza de Deus,
Amém? Agora a natureza de Deus entra e se mistura com o sangue dele, que era o original da promessa, da centralidade da promessa de Deus no Éden. Deus agora cumpre, por isso que o primeiro Adão foi alma vivente, mas o segundo Adão, Jesus Cristo, espírito vivificante. Amém? Ele toma isso e ele leva para ele a natureza de Deus, ele leva para ele agora a divindade de Deus, a santidade de Deus, a prosperidade de Deus, a cura de Deus, tudo aquilo que Deus representa como saúde, como graça, como bondade, agora é levado a ele. E no ato da ceia, Jesus, quando toma juntamente com ele, segurando a mão dele, os dois se misturando agora, parentes próximos, eles são parentes próximos. Jesus, quando bebe, está trazendo e dizendo para ele: o seu sangue contaminado eu estou trazendo para mim, a sua culpa e o seu pecado eu estou trazendo para mim, a sua natureza caída eu estou jogando para dentro de mim, o seu pecado de adultério, não, pelo amor de Deus, tá, filho? Não. O seu pecado de adultério, as suas mentiras, as suas malignidades, as suas enfermidades, eu estou trazendo para mim. Isaías 53, homem de dores, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém? É isso que Jesus está fazendo no ato da ceia, irmãos, quando ele bebe. Segura aí. Presta atenção. Jesus depois pega o pão, não é isso? E come o pão. E no momento que ele come o pão, com eles, todo esse sofrimento que o homem vive na carne, ele absorve sobre ele. Amém? Vai começar o sofrimento. Olha só, na carne. O do Espírito ele já trouxe. O vinho, simbologia do Espírito Santo. Agora ele pega o pão, ou melhor, ele pega o pão e traz esse sofrimento do corpo do homem, das suas enfermidades, para a sua vida. E o homem leva toda a cura, tudo aquilo que é são, tudo aquilo que é proveniente de Deus para o corpo dele, para a vida dele. Por isso que muitas vezes, muitas pessoas não são curadas porque falta-lhes fé. Falta entendimento acerca daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Falta ela proclamar aquilo que é verdade absoluta e os céus tremem diante disso. Amém? E aí o que ele faz? Obrigado querido. Obrigado. E o que ele faz, Jesus ali, é nada mais, nada menos do que cumprir algo que estava intrínseco, mas eles não estavam entendendo a Páscoa. Ok? Presta atenção. Jesus agora, ou melhor, antes desse momento, guarde isso, Jesus era o homem representante deste reino terreno sem pecado, amém? E porque ele era um homem descendente desses homens, era o filho do homem sem pecado, com a natureza divina, ele operava sinais, maravilhas, haviam curas, sim, até esse momento da Páscoa. Pode observar nos evangelhos. Até esse momento você via Jesus fazendo o quê? Profetizando, curando, ressuscitando mortos, trazendo vida, levantando os paralíticos, limpando os leprosos, dando vista aos cegos, expulsando os demônios. Só que a partir do momento que ele faz esta troca na Páscoa, essa questão espiritual acontece, e quando ele joga para dentro dele a representação do pecado da raça humana, cessam todos os milagres, a não ser aquele que ele restaura para testemunhar. Ele restaura a orelha de um dos homens no caminho, mas dali em diante, o que ele faz? Não mais opera nenhum milagre. E o que nós vemos na cruz do Calvário é um abandono de onde ele mesmo diz assim para Deus: Senhor, Senhor, por que me desamparaste? Porque todo o pecado da raça humana foi lançado sobre ele. Todo o teu pecado, meu irmão, todo o teu pecado, minha irmã,
toda maldição, toda mentira, toda acusação, tudo aquilo que me condenava a uma morte eterna, a viver distante de Deus, foi jogado sobre Jesus. E Ele vai. É como se Deus... Tem quem viu aquele filme A Paixão de Cristo aqui? Ou melhor, viu, né? Quem não viu A Paixão de Cristo aqui? Não viu? Não viu? Não pode levantar a mão assim, não vi, não viu? Então você vai ficar chocado com o que você vai ver. Há uma cena na crucificação que é como se Deus estivesse chorando. Uma gota cai sobre a terra, onde acontecem os terremotos, onde acontece a escuridão que se apaga, que foi decantada aqui ontem. Mas é uma interpretação do diretor do filme, mas foi muito bem feita. Mas o que acontece ali é que Jesus se vê diante de uma condição aonde Ele fez uma troca de um sangue incontaminado, de um sangue sem culpa, de uma natureza divina, e Ele troca agora, porque essa natureza era passível de morte, de condenação e de crucificação. Agora então, nessa condição que Ele absorve isso, nessa aliança, Ele vai para a cruz, e ali está todo o pecado do mundo, o pecado que os meus filhos vão cometer, o pecado que talvez eu e você ainda vai cometer, estava lá. Olha que tremendo, irmãos, porque muitas vezes nós adotamos uma condição sobre as nossas vidas e nós não refletimos na profundidade da essência do Evangelho. Por que eu estou dizendo isso? Há uma passagem na palavra de Deus, que é aquela passagem da mulher que adentra a casa de Simão, onde Jesus está ali, e ela começa a soltar os seus cabelos e a chorar e beijar os pés, e aquele homem começa a julgar, sim ou não? Falar internamente, se esse fosse profeta, de fato ele saberia quem é estazinha, olha da bolsinha na esquina ali, eu vi tantas vezes, saiu com meio mundo da vila aqui, sabe nada isso aí, eu achava que ele era alguém, e essa mulher está lá, voltada, e o que faz ela fazer isso? Justamente a consciência do tamanho da misericórdia que foi dada a ela. Porque quando você e eu não temos a consciência do tamanho da misericórdia, como essa que eu estou dizendo a vocês, acerca do pecado que eu e você, parece que a gente teve amnésia, né? E aí, quando eu estou educando meus filhos, essas verdades saltam diante de mim, no meu coração, porque a gente é muito bom em querer trazer santidade. Eu acabei de falar aqui para vocês que santidade não é separação, é uma separação intrínseca, interior, é uma separação singular, não é uma separação do meio, é uma separação de estado. Eu estou separado para ser de Deus, mas inserido no meio deles, do pecado. Porque quando a gente se converte, parece que a gente teve amnésia, esqueceu todos os nossos pecados, e com nossos filhos nós estamos extremamente severos. Onde já se viu? Aí, eu gostaria tanto que te visse um teleprompter assim na tua cabeça, onde o Espírito Santo pudesse mostrar a você, lá com os seus 10, 12, 15 anos, as barbaridades que você fez. Porque isso está na Bíblia. Está lá na parábola, mas a gente não consegue transliterar para nós, né? A gente só lê, a história é muito boa, bacana. É nada mais do que aquilo que Jesus falou. Ela tinha a dimensão da profundidade da misericórdia que foi dada a ela, porque ela sabia com quantos homens ela tinha deitado, quantas bobagens ela tinha feito, quantas vidas e relacionamentos talvez ela tinha estragado, quantas desgraças ela tinha proporcionado, quantos xingamentos, acusações, enganos e mentiras ela tinha feito, e tamanha era essa clareza do amor que sobrepujou tudo isso aí, era o tamanho do amor que ela demonstrava no ato. Por isso que Jesus falou aquilo. Então, entrei na tua casa, você é religioso, está com uma capa, e eu vejo a gente assim, irmão, desculpe, religioso, com capa, bonitão, bons modos, fala bem.
você não me beijaste. Essa não para de lavar os meus pés com as suas lágrimas e beijá-lo e enxugar com os seus cabelos. Quando eu entrei aqui, você não lavou os meus pés. Ela está fazendo tudo isso. E ele diz assim, eu vou te contar uma historinha. Quando ele começou a ler a mente dele, como eu tenho certeza que nessa hora que eu estou falando aqui, Deus está lendo a tua agora aí, seja você quem for, você não precisa gostar de mim. A palavra é única. Se você vai aceitar, essa já é outra história. Ela não é minha, é de Deus. E no Evangelho, quando ele olha as mentes, é como se ele tivesse visto esse teleprompter. Ele sabia o que esse homem estava pensando. Aí ele fala assim, então, ó, deixa eu te contar uma historinha. Tinha 2 cidadãos. Um devia 2.000 reais. E o outro devia 200 milhões de reais. E esse que devia, os dois não tinham como pagar. E o Senhor foi e perdoou os dois. Eu pergunto a você, Simão, quem mais ficou grato? E aí ele pensando, judeu, bom de conta, né? Senhor, com certeza deve ser aquele que mais devia, respondeste bem. Aí Jesus entra nessa fala que eu disse. Então, ó, deixa eu te falar, eu entrei na tua casa, você não me saudou com beijo. Ela não para de beijar meus pés, você não lavou os meus pés. Ela todavia está com lágrimas, lavando os meus pés e enxugando com seus cabelos. Por isso eu te digo, a quem pouco perdoa, pouco ama. Mas a quem muito se perdoa, muito ama. E por que ela fazia isso? Porque ela tinha plena consciência da grandiosidade da misericórdia que foi externada. Tamanha era a sua vida de pecado. E nós, muitas vezes nos assentamos como Simão, religiosos, vou na igreja, faço jejum de 21 dias lá com o pastor Vitor, opa, não falta um, eu sou fielzão lá. E aí a gente não se esvai diante de Deus em amor, porque desgraçadamente, desculpa usar esses termos, irmãos, mas é desgraça, não tem outro termo. Desgraçadamente a gente comete algumas falhas no entendimento do que é amor a Deus. E a gente fica tão preocupado com essa questão de ser salvo ou não ser salvo, sim ou não? Ah, eu vou para o céu, porque a gente acha que está aqui. E aí quando você vai para Mateus, salvo engano, 25, versículo 31 em diante, Jesus fala sobre o juízo final. E aí nós vamos ver, e desculpe, é a palavra de Jesus para aquele dia do julgamento. Se é dia de julgamento, é dia do juízo final, sim ou não? Ele não cita nada mais, nada menos. Pode ter teólogo, pode ter arminiano, calvinista, falando qualquer outra coisa, mas eu fico com a singularidade daquilo que Jesus disse naquele dia. Naquele dia, uns estarão à minha esquerda e outros estarão à minha direita. Aí você pode falar de qualquer outras questões, não, mas tem aquilo do pensamento, tem aquela outra coisa, tem quem cumpriu a lei, para com essa bobagem, pelo amor de Deus, vai para o Evangelho. E aí Jesus fala assim, que naquele dia vão ter 2 grupos de pessoas, uma à direita e uma à esquerda. E ele vai chegar para os da esquerda e vai dizer assim: apartai-vos de mim, malditos vós que praticaste a iniquidade. Por que o juízo veio? Ele falou de alguma coisa da palavra, da matéria, ou de algum não cumprimento de alguma coisa? Falou alguma coisa? Não, não falou nada. Ele falou assim, pelo simples sentido, nova aliança. Eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Estive nu e me vestiste. Estive preso e foste me visitar. Mas Senhor, quando foi que fizemos isso? Todas as vezes que você não fez para um dos pequeninos, a mim não fizeste. Agora, cuidado, que a gente tenha a capacidade de diminuir a revelação de Deus. Esse pequenininho é como Deus nos vê, tá bom? Não é criancinha.
Porque a gente leva ao pé da letra algumas coisas sem entender a profundidade. Não é catatauzinho que ele está falando. Dos meus pequenininhos é daquele que não tem capacidade. Eu não tenho, eu sou pequenininho. Agora tem alguém que pode achar que não é pequenininho, que já é grandão, né? Eu não sou, sempre não fui e nunca vou ser. Sempre carente da misericórdia. Ei, Jesus, toda vez que fizeste para um dos meus pequenininhos. E escute. Ele vai dizer para o outro: vindes bendito de meu Pai. Ó, quem está herdando a vida eterna, vinde bendito de meu Pai. Entrai no gozo do teu Senhor, porque eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Fui forasteiro, me acolheste. Estive nu e me vestiste. Estive preso e me visitaste. Irmãos, já estou para encerrar. Vocês me dão mais 2 minutinhos? Vocês estão aguentando isso? Posso espetar a espada mais um pouquinho? O canivetinho vai entrar mais um pouquinho. Ai, tá bom? Segura aí. Tinha um pastor que falava assim: o que essa parábola está dizendo agora para fechar essa revelação? Presta atenção. Ela nada mais está dizendo que, para além dessas situações que talvez os próprios discípulos falam: mas Senhor, imagina falando uma coisa dessa. Quando aquele lado poderia dizer assim: mas Senhor, jamais. Quando que você passou por uma situação dessa que a gente não percebeu? Gente de igreja, tá, gente? Gente de igreja. E jamais. Imagina que a gente ia passar batido te vendo? Não, jamais. E Jesus fala: não, quando vocês não fez para um pequeno. Agora, quem que é o pequeno? Aí uma parábola chama outra. Aí você vai para a parábola do bom samaritano. Jesus tentando explicar essa questão da essência do amor. Primeiro mandamento, nova aliança. Primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Todas as vezes que fizesse para um dos pequenos, é o próximo. Quem é o meu próximo? Aí Jesus fala: olha, ia descendo um homem pelo caminho de Jerusalém para Samaria, e no meio do caminho os salteadores vieram e tomaram-lhe e bateram-lhe, e ele ficou caído pelo meio do caminho. E aí desceu um levita, desceu o sacerdote, eles olharam de largo, foi embora, mas veio um bom samaritano. Esse bom samaritano foi, passou, untou as suas feridas, levantou ele, colocou ele sobre o seu jumento, levou-o até uma estrebaria, e chegando lá, a uma estalagem, e chegando lá, ele disse ao dono da estalagem: aqui tem 2 moedas, para pagar todos os custos, cuide dele até que eu volte. Há uma simbologia que alguns defendem. Então isso vai para além daquilo que a palavra diz. Eu vou deixar isso bem claro, entre parênteses o que eu vou colocar, vou citar, entre parênteses o que eu estou colocando aqui, tá? Esta interpretação que eu vou dar, não é minha, mas é uma observação teológica sobre isso. A interpretação é o seguinte: o homem que desce é um judeu, os salteadores que o abatem ali são o pecado, ok? O levita que desce, juntamente com o sacerdote, ele significa, olha só, a lei que não pode salvar. O bom samaritano e o homem que desce ali e unta ele e cura as feridas é Jesus. Esse é o bom samaritano, aquele que pega o homem caído, amém? O quando ele levanta significa o novo nascimento. Ele levanta o homem, ele pega esse homem e leva até uma estalagem, que é a igreja, e dá 2 moedas, que é a Santa Ceia e o batismo, ou melhor, o batismo e a Santa Ceia, e diz ao homem da estalagem, ao dono que é o pastor: cuida dele até que eu volte, a segunda vinda. Isso é uma interpretação, tá bom? A Bíblia não diz isso, estou deixando claro, mas é um tipo de interpretação. E o que ocorre, irmãos, é que
Quando nós compreendemos essa questão de quem é o nosso próximo, e aí eu volto para essa parábola acerca desse homem que estava ali, e Jesus queria dizer nada mais, nada menos para ele, que quando assim nós pensamos também, nós imaginamos que precisamos ir para o campo missionário para passar por esse tipo de coisa, mas não é isso. O teu próximo talvez esteja dentro da tua casa, é a maneira como você trata o teu filho, a maneira como você trata o teu marido, porque a semelhança daquilo que ele estava trazendo como revelação intrínseca, quem muito ama, teve a condição de saber, porque você está numa condição de julgar e está esquecendo lá do teu passado, e eu sei do teu passado, das coisas escusas que você fez do teu passado, mas você tem a capacidade de julgar o erro dele agora, porque você se acha muito santo. Está cheio de gente assim na igreja, e isso me envelhece a alma. Eu estou novo, irmãos, mas tem hora que eu tenho vontade de, deixa para lá. Isso que não entendeu nada, eu me canso, eu não posso falar essas coisas aqui, desculpe. Eu desabafo com a minha esposa, ela é meu lugar de segurança. Cada dia que eu vejo algumas coisas, eu falo, meu Deus, será que é isso mesmo? Só eu entendi, eu estou, Senhor, misericórdia, eu coloco minha cara no pó, e, meu Deus, está acontecendo comigo? E eu choro porque às vezes eu repreendo meus filhos, e aí o Espírito Santo vem e fala assim, então, você lembra de você com 14? E aí, quando eu me vejo com 14, com 15, e eu vejo os erros que eu fiz, as vergonhas que eu passei, o que eu proporcionei, vergonhas e descalabros na vida de muita gente, e eu vejo que todas essas vergonhas, ainda assim Ele me aceitou. Aí eu entro em choro, aí eu rasgo meu coração na presença dEle, tamanha foi a misericórdia, e aí eu passo a não julgar os meus. Mas quando não tenho essa consciência, a primeira coisa que me vem é julgar, estando na igreja. Mas está escrito, querido, que naquela cena onde eles estavam ali, Jesus estava ali dentro, lá no Gólgota, ele se entregou, ele entrou para dentro, porque ele tinha culpa agora, ele carregou a culpa do mundo todo, mas a palavra de Deus diz que aquilo foi rompido, porque a morte não pôde reter, porque ele era homem limpo, justo e sem pecado, aleluia, e ele ressuscitou ao terceiro dia, e ele está vivo, irmãos. E o que Ele mais anseia em nossas vidas hoje é que a gente possa compreender quem nós éramos, compreender qual o sentido da nova aliança no sangue de Jesus Cristo. E a semana que vem tem Santa Ceia, o teu pastor vai estar ministrando a Santa Ceia aqui. E você precisa valer o entendimento daquilo que foi dado a mim e a você na cruz do Calvário, acerca da profundidade dessa aliança, dessa troca. Mas Ele ressuscitou e está conosco, porque a ideia central de Deus é que Ele pudesse estar vivo em nós. E antes da morte dele, Ele diz assim, e o Espírito Santo está convosco, mas estará em vós, aleluia. E aí o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 7, capítulo 12, ele diz assim, que aquele que se une ao Senhor agora é um só Espírito com Ele, aleluia. O representante sem pecado, Filho do homem, fez uma aliança com Deus, e agora tem Deus em mim, e agora lá no céu tem um representante nosso lá, Ele, Jesus, Filho do homem, o Espírito Santo representando o céu em nós, e Jesus representando nós da terra com Ele, a destra do Pai, representando as duas partes, o Pai e o Filho juntos agora, aleluia. O nosso representante está lá. Por isso, eu não sou do descendente da tribo de Levi, desculpa, Hebreus fala que ele, Jesus, é descendente da tribo de Judá, não tem nada a ver com isso aí, é lei, é lá de Moisés, esquece isso. A Bíblia descreve assim, quando uma nova lei é interpretada, a velha não tem mais validade. Está assim na Bíblia, é só ler. O que importa é a nova aliança. Por isso, lá em Hebreus 7 está escrito assim, que esse Jesus,
que é o meu representante, que é o Filho do Homem, está à destra de Deus, fazendo o quê? Vive a interceder por nós. Vocês entendem isso? Sim ou não? Fique de pé, vamos orar. Aleluia. Irmãos, eu confesso que eu me esforcei, mas eu sei que só o Espírito pode cumprir algo aqui. Quero deixar ratificar. Eu mencionei a Páscoa e nós fizemos ontem uma celebração para que vocês pudessem entender o significado da última Páscoa, ok? Eu não sou contra celebrar a Páscoa no sentido figurado, tá bom? Senão, se a gente não souber falar, muitas pessoas não sabem ouvir direito, e por não saber ouvir direito, elas fazem uma interpretação. É diferente de descrição. Descrever, você descreve aquilo que está ocorrendo. Interpretar é o seu acho. Eu acho que quis dizer isso. Não quis dizer nada, ok? Por favor, não interprete, simplesmente descreva, e o que eu estou descrevendo é isso. Ali foi o cumprimento de um tempo, e eu citei aqui a parábola do samaritano, com aquela interpretação, que a nova aliança vigora 2 mandamentos: o batismo, quem crê e for batizado será salvo, e a nova e eterna aliança no meu sangue, para que nós tenhamos a consciência do tamanho da misericórdia, da dívida que nos redimiu e nos resgatou do cativeiro. Amém? Feche seus olhos. Pai, nesta manhã, Senhor, eis que a Tua palavra é ministrada, e ó Deus, eu sei que, eu creio que há um tempo como está determinado para esta igreja, e quando eu digo igreja, para esses queridos e queridas que aqui estão, de crescimento, e ó Deus, que no sentido da compreensão, ó Deus, daquilo que o Senhor fez por nós, que eles possam ser curados, Senhor, e libertados da ignorância, Pai, que eles possam abrir os seus lábios para proclamar a Tua salvação, que eles possam falar das Tuas verdades, e das promessas e das conquistas herdadas em Cristo Jesus, que eles possam andar nessa terra e viver a semelhança, Senhor, daqueles que compreendem, Senhor, o tamanho do feito que o Senhor nos deu, para que nós possamos lá do próximo da nossa casa, seja o meu pai, a minha mãe, seja o meu irmão, a minha irmã, seja o meu filho, a minha filha, seja o meu avô, seja, Senhor, quem quer que seja, eu possa ter a mesma misericórdia que o Senhor. Deus, sem isso, Pai, porque a Tua palavra diz que cessem as profecias, cessem as línguas, porque o mais importante é o amor. E se isso não prevalecer em nós, Pai, todo o resto não tem sentido. Por isso eu peço que a Tua graça envolva os Teus filhos e as Tuas filhas nessa manhã, que o Teu Espírito continue a ministrar em seus corações, trazendo libertação, cura, salvação, Pai, crescimento, mudando situações, Pai, para a glória do Teu nome. E que o amor de Deus o Pai, a graça do Seu Filho e as divinas consolações do Espírito Santo esteja com todos vocês aqui presente, com todo o povo de Deus reunido por toda a terra. Quem crê diga amém. Amém. Deus os abençoe. Vão na paz do Senhor. Tenham um domingo abençoado. As palmas engrandecem o Senhor Jesus. Amém. Vão na paz. Desculpa o tempo passado, eu não poderia deixar de completar tudo isso que aconteceu nesse final de semana. Deus abençoe.